Olá, meus amigos concurseiros de todo o Brasil. Meu nome é Luciano Antunes, sou professor de informática para concursos aqui do curso Tutor. Hoje nós estamos com uma aulinha super importante, né? Muitas vezes vem escrito no edital ou subentendido o conceito de conceitos fundamentais e básicos de microinformática. São algumas visões com relação a hardware, a software, a bit, a byte, a história dos computadores e o que tem de criação dentro dessa evolução, que faz parte do conteúdo programático e ajuda a você ver os conceitos de hardware e software mais à frente e ainda te ajuda dentro dos cálculos de internet, da ideia de bits por segundo, não é isso? A ideia de byte, quantidade de memória, enfim, tudo relacionado a essa parte. Então, vamos lá, vamos começar com os conceitos fundamentais e básicos de informática aqui para vocês. Então, primeira coisa que eu trato para vocês é o próprio nome. O que informática sugere? O nome informática sugere o seguinte, é uma ciência, legal? Que trata da manipulação automática. Então, pensar no computador ser manipulado de forma automática, né, para gerar o quê? Informação. Ciência que trata da manipulação automática da informação com supostamente computadores eletrônicos. Então, por que essa ideia do supostamente? Porque nós vamos perceber, né, mais à frente, que os computadores, eles vêm de 2000 anos antes de Cristo. Já existia computadores há 2000 anos antes de Cristo, que era a ideia de um computador chamado de ábaco. Era um computador, né, formado efetivamente de madeira e, na verdade, ele ainda não era um computador eletrônico. Portanto, ele não trabalhava de forma digital. Então, ele é um computador de que tipo? Analógico. Então, vou colocar aqui para vocês. Analógico. Hoje existem os computadores digitais que trabalham de forma eletrônica e computadores que também trabalham de forma analógica ao mesmo tempo. Por exemplo, o relógio acorda e a bateria ao mesmo tempo. É um computador que de segundo a segundo vai gerar a informação da hora ali para você. Então tá aqui. Então o que é a informática na verdade? É ter a informação de forma automática. Então, para buscar ter essa informação de forma automática, quem vai manipular isso para vocês é o computador. Então, na verdade, estudar essa manipulação automática da informação através de um computador é estudar informática. Legal? Então, a informática, vocês já sabem que é oriunda da matemática. Então, a matemática originou a informática. Por quê? Porque se o computador é eletrônico, ele vai trabalhar com cálculos internamente. E geralmente esses cálculos são trabalhados através de números binários. Ou seja, internamente os computadores eles trabalham com zeros e uns. A ideia do aceso e apagado, não é isso? Então, ligado, desligado, energia, ausência de energia. Então, quando eu penso no computador, está aqui, ó, ferramenta de trabalho, máquina digital, não é isso? Que nos auxilia nas variadas atividades, manipulando e transformando informações. Ou seja, é o processamento de dados. Então, quando a pessoa tirou lá o segundo grau, técnico em PD, ele era técnico em quê? Técnico em processamento de dados. Então, tá aqui, técnico em processamento de dados. Então, quando eu olho para esse técnico em processamento de dados, o que esse técnico ele vai olhar? Como é que os dados entram, como é que eles vão ser processados e como vai sair naturalmente a informação. Então, tá aqui. O técnico de processamento de dados, ele vai pegar os dados, ele vai processar esses dados e transformar no que eu preciso. Então, esse técnico em processamento de dados é o técnico, hoje em dia, em informática, que naturalmente faz uso de qual ferramenta para processar esses dados? A ferramenta dele vai ser o computador. Por isso está aqui, ó, ferramenta de trabalho, máquina digital, que nos auxilia nas mais variadas atividades, manipulando e transformando informações. Ou seja,
processando o dado, pegando os dados, processando e gerando o que eu espero lá na tela, na impressora, através da imagem projetada no data show, enfim, a informação, processamento de dados. Legal? Então, quando eu olho para isso, o que eu começo a perceber? Acompanha aí. Vamos apagar a tela. O que o processamento de dados é, na verdade, como eu coloquei para vocês? Olha para cá. O computador é uma máquina que trabalha com impulsos elétricos, ou seja, energia e ausência de energia. Então, dizer que o computador internamente trabalha com impulsos elétricos, está trabalhando com energia. Então, diretamente, vai trabalhar com zeros, não energia, legal, e uns, que é a ideia da energia. Ou seja, o computador trabalha com energia e não energia. Guarda isso para você. Legal? Zeros e uns. Interiormente, os dados estão em forma de impulsos. Legal? Passa corrente ou não passa corrente. Ou seja, a energia vai ser convertida pela fonte do gabinete e vai ser transformada de 110 a 220 volts em zeros e uns, que são chamados de linguagem binária. Ou seja, a linguagem binária vai estar trabalhando com números exatamente que são considerados números binários, assim chamados. Então, os números binários é trabalhar efetivamente com zeros e uns. Então, o que eu começo a ver aqui? Ó? Utiliza dois números em dois estados, ligado, ou ainda desligado, que é a ideia do zero. Ou seja, é a ideia dos dígitos binários. Então, toda vez que eu falo que o computador trabalha, né, com energia, não energia, ligado ou desligado, eu estou falando da mesma coisa. Então, por exemplo, para dentro do computador, eu formar a letra A, quando eu digito no teclado, o computador vai receber uma sequência de energias e não energias. O que ele vai receber? Choque, ou seja, energia, ligado, desligado, não energia. Ligado, desligado, desligado, ligado, desligado, desligado. Ou seja, ele recebe uma sequência de choques e não choques, energias e ausências de energias. Então tá aqui, ó, energia, ausência de energia, energia, ausência de energia, ausência de energia, energia, ausência, ausência. Ou seja, são zeros e uns, são os dígitos binários. Então, naturalmente, eu trabalho com isso aqui dentro do computador, perfeito? Então, é assim que eu tenho que visualizar o funcionamento dele. Então, quando eu trabalho com esse sistema binário, é comum nós falarmos, né? Nós dizermos que nós trabalhamos com bits, efetivamente. Trabalhar com zeros e uns é trabalhar com bit 0 e com bit 1. O que bit quer dizer? Sigla, Binary Digit. O bit aqui, o B, o I, com o T aqui, ó. Binary Digit, ou dígito binário, pois é baseado somente em dois números. Por isso a ideia de binário. Internamente, são os zeros e uns que vão ser trabalhados internamente. Legal? Agora, quando eu penso no byte, o byte é a informação propriamente dita. O símbolo, a letra, o caractere que vai ser formado pela junção de 8 energias, de 8 bits, de 8 números binários, vão formar um byte. Então, o que quer dizer byte? O B de binário, o Y de binário, o T efetivamente do term, né? Então, binário, term. Então, e o E da ideia do term também ali. Um código de comunicação necessita trabalhar com a variação de 8 bits. Então, aonde é que diz que a letra A, como eu trouxe para vocês, né? Transcrevi para vocês, é 101010. Existe algum lugar que tem essas combinações, ó. 10 100 100, ou B 1100 ou 111000, que dá 5, ou
00011, que é contrabarra, né? Na verdade, contrabarra não, fecha colchete. Então, o que que é isso? A tabela ASCII é uma tabela onde eu vou ter o byte, né? E eu formo 256 caracteres lá dentro. Então, todas as combinações possíveis de símbolos, de letras, ou ainda de números, está diretamente ligado ao termo byte. Legal? Aonde está sendo engrupida isso? Na tabela ASCII. Luciano, por que você está dizendo isso? Simples, olha só, pessoal. Existia antes uma tabela chamada de EBCDIC. EBCDIC, de dicionário. E aí, na verdade, um caractere era formado anteriormente por 4 bits. Como hoje eu preciso do maior número de símbolos, de caracteres, eu trabalho com essa tabela que me permite chegar ao número de 256 caracteres. É essa a ideia que eu preciso ter com relação ao conceito de bit e de byte. Tá? Não esqueçam isso, por quê? Porque é muito importante essa ideia do bit, do byte como unidade de medida. Então, é importante você perceber que o bit é simplesmente energia, né? Então, coloquei aqui para vocês, ó. Atenção, cada byte representa um caractere, uma letra, um número, um símbolo. As unidades de medida. Para que possamos medir a quantidade de dados com que estamos trabalhando, utilizamos alguns múltiplos do byte. Então tem lá o kbyte, né, que é o kilobyte, não é isso? Tem o megabyte, gigabyte, terabyte, o petabyte e o hexabyte. Então, na verdade, esses são múltiplos do byte. Mas antes de mostrar isso daqui para vocês, eu queria mostrar uma coisinha. Olha para isso aqui. Quando eu falei para vocês que quando ao digitar A vai entrar uma sequência de zeros e uns, é isso que você tem que entender, por exemplo, em termos de velocidade. Isso vai importar muito em termos de velocidade. Por quê? Porque quando eu pensar em velocidade, eu vou estar pensando em quanto tempo vai sair A na tela, ou quanto tempo vai chegar esses bits lá no destino através da internet. Então, essa letra A vai ser formada por o quê? Por esses 8 bits, esses 8 zeros e uns. Então, quem é o A? O A é o caractere. Está aqui para vocês, é o caractere. E esse caractere vai ser formado por o quê? Por 8 energias. Está aqui. E aí o caractere em informática tem um nome especial, se chama o quê? Byte, representado por Bzão. Legal? Um byte representado por Bzão, que vai ser naturalmente unido e formado por 8 bits. Por isso que quando eu falo lá em termos de velocidade, né? Eu tenho uma conexão de escada. A conexão de escada que eu tenho em casa, né, também chamada de conexão dial-up, essa conexão é pior do que a banda larga que eu tenho. Hoje em dia. Hoje em dia eu tenho uma banda larga daquela operadora de telefonia chamada de net, e eu tenho nessa banda larga 10 mega. Enquanto naturalmente, na conexão de escada, eu tinha 56 kbps. Então, 56 kbps, o que eu estou dizendo aqui? Aí que está a jogada. A tabelinha veio para agregar valor aí. O que esse K vem dizer para mim? Então, está aqui para vocês. Ó, o K dá a ideia de 1000. Então, o que eu tenho, na verdade, aqui? Eu tenho 56 K, né? Ou seja, eu tenho 56 mil. K, que é a ideia o B, que é a ideia de bit, que é a ideia de dados, não é isso? Enviados e recebidos por o quê? Segundo. Tudo bem? Agora, quando eu digo que eu tenho 10 mega, o M de mega, não é isso?
é equivalente à ideia de 10 megabits por segundo. Então, 10 megabits por segundo quer dizer o quê? 10 milhões de dados, ou seja, de bits, enviados e recebidos por o quê? Segundo. Tá aqui o conceito para você. Tudo bem? Para quê? Para que você diferencie isso que eu estou mostrando para vocês da ideia de byte. Luciano, o que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte, vamos lá. Dá uma pausinha aí na tela para você copiar, que eu vou voltar à apresentação. O que isso tem a ver, professor? Tem a ver o seguinte, olha para o que eu estou tratando. Um bit, né, o Bzinho, é uma parte de 8 do byte, ou seja, é 1/8 do byte. Eu preciso de 8 desses para formar um bit, um byte. Então eu sei que o bit é a menor informação. É a menor informação. Enquanto eu sei que o byte é a menor unidade de medida de informação. Tá aqui, ó. A menor unidade de medida de informação é propriamente o byte. Um byte corresponde ao quê? A 8 bits, que é equivalente a um caractere. Agora, quando eu vejo o Kzinho na frente, quer dizer quilo, tá aqui, ó. O KB, que é equivalente ao quê? Chegando à ideia do byte. É o que eu multiplico por 1000, não, eu multiplico por 1024. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a base binária. Eu tenho zeros e uns, então é a base 2. Então acompanha aqui, ó, se eu tenho zeros e uns como possibilidade, eu tenho duas possibilidades. E essas duas possibilidades é base 2. 2 a décima que me deu o quê? 1024. E não 10 ao cubo, que deu 1000. Não é isso? Então, naturalmente, eu multiplico de 1024 em 1024. Então, quem é o kbyte? É 1024 bytes. Quem é o megabyte? O megabyte, o Mzão aqui, ó, é 1024 kbytes. Quem é o gigabyte, ou GB? É 1024 megabytes. Então, tá aqui o gigabyte, ó. O GB. Quem é o terabyte? É 1024, o quê? O T de tera aqui. 1024 é gigabyte. Então, passando de um para o outro. Legal? Agora, se eu quisesse dizer quanto é um megabyte em byte, nesse daqui não é 1024 kbyte e o kbyte não é 1024 bytes, então eu tenho o quê? É 1024 ao quadrado do byte, para transcrever para byte. Entendido? Porque, ó, do megabyte para kbyte, 1024. Do kbyte para o byte, mais 1024. Tem 1024 vezes 1024, dá 1024 ao quadrado. Quem é o terabyte, né? O mega, o quilo já deu ideia de 1000, né? Então, vamos transcrever aqui, ó. O quilo deu a ideia de 1000. O M aqui do mega dá a ideia de quê? De milhão. Da mesma ideia do giga, né? Dá ideia, o G de giga dá ideia de bilhão. E o próprio T do tera dá ideia de trilhão. Perfeito? Então, quinquilhão, vai embora. Quinquilhão, vai, quadrilhão, né? Aí vai multiplicando. Então, do gigabyte para o byte, eu subo uma, eu subo duas, eu subo 3 vezes. Do gigabyte para o byte. Então, quem é o gigabyte no byte? É 1024 ao cubo do byte. Quem é do terabyte para o byte? Quantas vezes eu vou subir? 4. Então, é 1024 a quarta do byte. É como eu coloquei aqui. Transformar para o gigabyte é só uma vez, então é só 1024. Então, quantas vezes eu subo, eu vou botando a potência lá. Então, petabyte é a quinta, né? O hexabyte é a sexta e vai embora, diante da tabela. Não deixem de entender isso. Isso daqui é uma manipulação. Na verdade, você tem que entender que da mesma forma, né? Você tem, né,
o grama como unidade de medida, o byte também mede, né? Então vou até dar uma pausinha aqui para você visualizar uma coisa. Deixa eu apagar aqui. Eu falei do bit aqui na tela branca e agora eu vou falar do byte para você na tela branca da mesma forma. Então olha só, quando eu penso no byte, o byte é uma unidade de medida. Unidade de medida. Ele mensura quantas informações são processadas. Legal? Então, essa unidade de medida chamada de byte, como é que ela vai mensurar as coisas? Então, por exemplo, eu posso ter um documento de 200 KB, legal? Ou seja, de 200 mil bytes. K da ideia de 1000. Aí eu pergunto para você, esse arquivo que eu tenho aqui, .docx, que é do Word 2010, pode ser colocado no disquete? Tá aqui, ó, disquete, com 1.4, disquete pequeno, tá? 3,1 polegadas, com 1.44 megabytes, pode ser colocado lá dentro? Pode. Posso colocar essa mesma informação num CD com 700 megabytes? 700 milhões? Cabe também. Na verdade, a gente tem que ter essas proporções. Posso colocar ainda, por exemplo, no próprio DVD, quanto cabe num DVD? 4.7 GB. Posso colocar ainda no próprio disco de Blu-ray, né? Hoje está na moda o disquinho de 90 GB. Pode? Cabe também. O que eu não posso é pegar, por exemplo, um vídeo de 5 GB e tentar botar em 700 MB, ou ainda num DVD, só vai caber no Blu-ray. Então, todas essas artimanhas você tem que saber com relação ao byte. O byte é como se fosse o grama, que mede peso, o Gzinho. O litro, que mede volume, que é o Lzinho. O metro, que mede espaço, que é o Mzinho. Tudo bem? Então estamos falando então de quê? Da unidade de medida que se chama efetivamente byte. Tudo bem? Então, pessoal, hoje a nossa aula termina aqui. Aula que vem, nós vamos terminar esse conceito de introdução falando dos computadores que trabalham nessa unidade de medida e o que isso traz para o hardware e para o software. Legal? Um abraço aí do seu professor Luciano Antunes. Fica com a gente aqui no Curso Tutor. Sucesso aí, pessoal. Bom estudo.